Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus, de novo, sexta-feira, graças a Deus, vencemos mais essa semana, graças a Deus, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Natan, bom dia, Deus te abençoe, graça e paz. Tem aí um dia de vitória, viu? Um dia abençoado, um dia guardado pelo Senhor. E é dessa forma que a gente começa, porque a alegria é grande, sim, de saber que o Senhor tem sido conosco e que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Chegarmos bem, chegarmos dentro daquilo que é o seu propósito. Olha que bom, né? Fantástico chegar nessa sexta-feira abençoada aí por Deus. E que seja assim durante todo o período, que seja assim sempre. O Senhor conosco, nos guardando, nos dando do seu cuidado, né? O Senhor cuidando de nós, e assim a gente vai caminhando. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de um texto que eu vi no Facebook. Você sabe que eu gosto de Facebook, faço o nosso vídeo pelo Facebook, de forma que a gente consiga compartilhar nossos aprendizados. Deus te abençoe, Fabinho. Fabinho, meu amigo, dono da Irmão Veículos, faz seminário comigo ali, é um grande cara. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço. Precisando de carro, Irmão Veículos lá. Confiança, qualidade, né, Fabinho? É isso aí. Bom, como eu estava dizendo, uma frase do Facebook me chamou muita atenção e não me lembro de ter tratado desse assunto da forma como faremos hoje, mas já passamos por ele, sim. E me chamou a atenção porque parece que o nosso coração, o tempo passa, mas o nosso coração, para mudar, é difícil a nossa forma de entender, a nossa compreensão para determinado assunto. Fica comprometida aí, né? Fica meio comprometido. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou ler o texto para vocês já. Calma aí que eu já vou ler o texto e a gente vai comentar um pouquinho. Marlene, irmã Marlene, Deus te abençoe, grande abraço. Fica na paz do Senhor, viu? Tenha um dia de bênção. Não reparem muito não que eu tô meio assim, não é gripado, mas o ar da manhã, ele me deixa assim meio constipado. Então, acho que esse é o termo, constipado. E até a temperatura do corpo, se adaptar à temperatura da manhã, eu fico assim meio que com o nariz meio comprometido. Mas está tranquilo, é só vocês não repararem, vai dar tudo certo. Graça e paz. Bom, o texto diz o seguinte: o mundo é justo. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem como fugir disso. Eu posso até perdoar quem me fez mal, mas a vida, infelizmente, não. Entenderam o texto? Vou ler de novo. O mundo é justo, sim. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem como fugir disso. Eu posso até perdoar quem me fez mal, mas a vida, infelizmente, não. E como é texto de Facebook, quantas e quantas vezes eu já não coloquei um texto no Facebook e depois de analisá-lo com um pouquinho mais de critério, com um pouquinho mais de atenção, fui lá e deletei. Porque coloquei baseado numa emoção humana, minha, coloquei lá o texto, ficou bonito, o texto era bonito, o texto era legal. Atendia a uma necessidade minha, ia de encontro à minha humanidade, o meu coraçãozinho todo cheio de problema, todo cheio de defeito, todo cheio de humanidade. Na hora me pareceu extremamente adequado. Depois lendo com cuidado, comparando com aquilo que é o nosso objetivo, né? Falar daquilo que Jesus ensina, daquilo que Jesus mostra e de que como deveríamos ser, como devemos ser. Eu fui lá e deletei o texto, porque o texto não tinha nada a ver com aquilo que Cristo... E a pergunta é, se fosse Cristo
a postar aquele texto, Cristo postaria ou não, né? Como eu cheguei em vários textos, cheguei à conclusão que se fosse Jesus para fazer a postagem, Jesus não faria aquela postagem, porque aquela postagem não seria uma postagem verdadeira, não traria ensinamento, não traria vida, que Jesus nos seus ensinamentos, né? Ele sempre trouxe vida, sempre trouxe crescimento, trouxe possibilidade das pessoas melhorarem. Então eu fui lá e eu ia lá e deletava o texto e não permitia mais que ninguém tivesse acesso àquela mensagem que me pareceu não adequada para aquele momento. E esse texto é a mesma coisa. Eu tenho certeza absoluta que quem fez a postagem na melhor das intenções. No seu coração tinha lá a melhor das intenções. Mas deixou aí uma oportunidade para que nós pudéssemos conversar um pouquinho e, quem sabe, aprender um pouquinho com aquilo que Cristo ensina e que Cristo nos ensinou, de forma que possamos ter uma vida um pouquinho melhor, né? Um resultado um pouquinho melhor nesse nosso dia a dia. Então o texto, esqueceu já? Eu vou ler para você. O mundo é justo sim, aqui se faz e aqui se paga. Não tem como fugir disso. Eu posso até perdoar quem me fez mal, mas a vida, infelizmente, não. Parece ser uma verdade. Parece ser uma verdade. Para nossa condição de humanos, parece ser até verdade. Nosso coração se alegra com essa informação que tem aqui nesse texto. Mas pensando em Cristo, vamos lá. Ela fala de erro, né? Quando fala da justiça do mundo e perdoar aquilo que se fez, porque aqui se paga, ela está se referindo àquilo que são dos erros que são cometidos com relação às pessoas. Para nós também conhecemos o termo pecado, erro e pecado. Pecado, quando tratamos da questão religiosa, o termo pecado é muito usado dentro do contexto religioso, dentro de igrejas e tal. Mas são erros cometidos que de alguma forma ofendem ou a Deus ou ofendem ao homem. Então temos o pecado, o erro. O erro, por extensão, é desobediência a qualquer norma ou preceito. No caso aqui, de forma bem simples, né? O erro é desobediência a qualquer forma, norma, aliás, a qualquer norma ou preceito, mas tudo aquilo que foge daquilo que é tratado, daquilo que é combinado, daquilo que a sociedade já configurou no seu dia a dia, nos seus costumes. Ir contra isso normalmente caracteriza então o erro. Então vamos lá. O que é, William, que você está falando aí, que nesse texto tem aí algumas inverdades? E eu estou dizendo inverdades no melhor sentido da palavra. Não é uma crítica no sentido de apontar também as pessoas, mas de aprendermos. Lembre-se sempre disso. A ideia é melhorar. Então, 3 inverdades dentro desse texto. Primeiro, o mundo é justo. Ele começa dizendo, o mundo é justo sim. Quem disse, quem pode afirmar, quem tem certeza, quem nunca foi injustiçado pelo próprio mundo. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Tem um texto da Bíblia que ele diz assim, olha, não há um justo sequer. Partindo desse entendimento de justiça de atitudes corretas, sempre corretas, pautadas pela coisa certa 100%. O mundo não é justo. Entendo que quem escreveu essa frase refere-se a esse mundo lúdico, baseado o seu desenvolvimento, os seus relacionamentos, a sua sociedade. Não é justo. Não é possível ver o desenrolar da vida e crer que no mundo exista essa justiça. Mas tem o porquê, né? A sociedade é formada por homens.
E a Bíblia nos ensina que o homem tem o seu coração mau, o homem deseja mal, o homem pensa mal, o homem age mal. Então, quando você pensa em encontrar no mundo justiça, você não encontra nada de justiça. Até nesse próprio texto, você já vê que há injustiça implícita nesse texto. Porque são homens que foram avaliados e que pensaram nesse texto, homens que avaliado chegou a essa conclusão. Mas quer ver? Quando ele diz lá que o mundo é justo, pode prestar atenção, a maioria das pessoas quando pensam na justiça, pensam que o outro deve se dar mal para que a justiça seja feita. Sheila Rodrigues Andrade, Deus te abençoe. Um grande dia para você, viu, Sheila? Um grande dia para você. A justiça do homem é baseada no seu próprio interesse, é baseado no seu próprio querer e também baseado na vingança. Justiça de ser humano normalmente é vingança disfarçada. Eu quero que o outro se dê mal porque ele me prejudicou. Se ele se der mal, eu acredito que foi feita justiça. Mas se na vida dele não acontecer nada, eu acho que não foi feita justiça. Até Provérbios de Salomão, ele num dos textos ele nos orienta a não olharmos a prosperidade do ímpio, a não ficarmos preocupados com a prosperidade do ímpio, porque se é ímpio não tem piedade, se é ímpio anda em desacordo, se é ímpio em algum momento, em muitas situações até, desagrada a Deus, mas ele prospera nessa terra, ele prospera nesse mundo. Então, quando nós falamos de justiça e a justiça humana, caracterizada por este mundo, nós vemos então muitas vezes é um sentimento de vingança e não uma busca de justiça de fato. Se aquele camarada, mais uma vez eu vou dizer, se ele não se der mal, não foi feito justiça. Na nossa cabeça, justiça é sempre quando ele perde. Se deu mal, foi feito justiça. Você viu o que aconteceu com fulano? Deus é justo. Você já ouviu essa frase, vai. Você viu que o cara lá bateu o carro, se arrebentou todo. Olha, Deus é justo, filho. Justiça de Deus na vida dele. Justiça. Percebe? A outra é aqui se faz, aqui se paga. Dentro desse que eu estou dizendo do carro, a mesma coisa. Olha, aqui se faz, aqui se paga. E o coraçãozinho de quem diz está cheio de alegria de ver que o outro lá se deu, foi muito mal. Quase morreu no acidente lá com o carro dele e está à beira da morte. E se morrer, a gente vai continuar afirmando. Aqui se faz, aqui se paga. Ele colheu o que plantou. Com aquela alegria lá dentro do seu coração. Da vingança consumada. Da vingança consumada. Então tá. Segundo, aqui se faz, aqui se paga. A primeira inverdade que eu estou comentando foi que o mundo é justo. E nós sabemos e vimos que o mundo não é justo. A segunda é aqui se faz e aqui se paga. Aqui se faz, não vamos discutir verdade absoluta, o camarada faz, nós fazemos. Aqui se paga. Há algumas incertezas com relação a isso. E a gente pode até bater um martelo. Deixar de ser incerteza para ser certeza. Que aqui se paga não é uma verdade. Não é uma verdade. Absoluta, não. Nós precisamos entender que algumas das nossas atitudes erradas que nós tomamos, nós temos aquilo que nós chamamos de consequência do erro. Algumas consequências nós pagamos aqui nessa terra mesmo. Ou errou. Pessoal, espera um pouquinho. Ou errou, meu amor. Bom dia. Deus te abençoe. Pronto. Voltemos. Algumas coisas que erramos, onde erramos, aqui a gente paga mesmo. E a consequência vem. O pagar é viver a consequência do erro que cometemos. Né? Quando nós falamos de pagar,
Pagar é viver a consequência do erro que cometemos. E nós temos sim, as pessoas vivemos consequências dos nossos erros aqui nessa terra. Há um texto bíblico que algumas pessoas querem dar verdade de que tudo se paga aqui na terra. Então está lá em Provérbios 11:31 que diz que o justo é punido na terra. E é um dos termos usados, um dos textos usados, dizendo a respeito dessa punição aqui na terra. Então, se o justo é punido, imagina aquele que é injusto. Então, caminha-se por esses devaneios e esses pensamentos e chegando a essas conclusões. A Bíblia traz uma série de experiências onde pessoas que cometeram erros aqui na terra sofreram consequência. O maior deles, e o que a gente sempre usa como uma referência importante, é Davi. Davi, quando ele conhece Betseba, e ele peca com Betseba, ele erra porque ela era uma mulher casada, ele a cobiça e ele tem relacionamento com ela. Disso é gerado um filho. O que nós vemos? Nós vemos, a partir de então, o arrependimento de Davi. Ele entende que ele errou, ele se conserta, ele muda de vida, ele muda de posicionamento, mas a consequência daquilo que ele fez permanece. Primeira consequência do erro de Davi foi o nascimento do filho. Então não teve como, apesar de ele ter se arrependido, o filho não nascer. Nasceu, consequência. E ele teve que lidar com aquilo socialmente, né? Ele teve que lidar com aquilo socialmente. Todos souberam que aquele filho era fruto do pecado e do erro de Davi. Quando a gente vai para a história, e por extensão do erro de Davi, a gente vê as confusões que isso trouxe para o ambiente da sua família. Quando Deus fala a respeito da consequência do pecado de Davi, Deus fala da revolta dos seus filhos contra ele. Deus fala, a ponto de um filho se revoltar contra o pai e lutar contra ele, Davi, e gerar guerra entre pai e filho o filho ser morto em função disso, e o pai ter que chorar a morte de seu filho por causa. Mas tudo começou lá atrás com o erro cometido pelo Davi. Então é um exemplo de que nessa terra nós sofremos a consequência daquilo que nós cometemos. Mas Deus não perdoou Davi? Lógico que Deus perdoou. Mas nós precisamos colocar na nossa cabeça, entender em nosso coração, o perdão, ele não cancela a consequência do pecado. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Pode ser que para alguma pessoa, eventualmente, venha acontecer sim. Houve o perdão, não teve consequência. Perfeito, é possível. Mas, na maioria das vezes, o perdão dado não cancela a consequência. Não é indulto, né? Perdão não é indulto. Acho que esse é o termo comparativo, né? O indulto deixa de existir a pena. O presidente, quando indulta, ele indulta de forma que as penas não serão mais cumpridas, não haverá consequência mais daquilo. Apesar que, de certa forma, a consequência já aconteceu também, porque se é indulto, ele já vinha cumprindo alguma pena, ele já vinha sendo responsabilizado de alguma forma. Então o indulto também acredito que não seja a palavra correta ou o termo contrário. Mas o perdão ele elimina a dor do erro cometido, né? Ele elimina aquele peso do erro cometido. É como a gente costuma dizer, é uma cicatriz. Quem tem cicatrizes aí de acidentes, cicatrizes de operações, de cirurgias que foram feitas, a gente sempre olha para a cicatriz e lembra direitinho do que foi, o que gerou aquela marca, nós sabemos. Mas vai lá, a gente toca em cima da cicatriz, não tem mais dor, só ficou a história. Então o perdão está relacionado com essa condição, mas não com a eliminação da consequência. Um outro exemplo, Cristo estava na cruz e 2 ladrões, todos crucificados. Cristo, 2 ladrões. Um dos ladrões reconhece em Cristo a salvação, reconhece em Cristo o caminho para a salvação e conversa com Cristo e explica isso para Cristo.
vejo que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E reconhecendo isso, o Cristo vira para ele e fala assim, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Cristo perdoou o ladrão? Houve perdão? Houve. O ladrão deixou de morrer? Não. Entenda isso. O perdão não elimina a consequência do pecado. Aí, Pirão, bom dia. Deus te abençoe, Pires. Deus te abençoe. Entendeu? Consequência não elimina. Então, aqui se faz, aqui se paga. Não podemos afirmar isso com certeza absoluta. Mas eu quero te dizer que ainda existe mais uma paga, que talvez quem escreveu o texto esqueceu. A Bíblia nos fala que haverá um dia para o julgamento de todos. Todos nós nos apresentaremos ao tribunal de Cristo para o seu julgamento. Aí se paga, aí acaba. Então, para os nossos erros, algumas consequências vivemos aqui na terra. Do nosso erro, nós vivemos a consequência dele aqui nessa terra. Mas haverá um dia em que nos apresentaremos a Cristo, a Deus, e aí sim haverá o nosso último julgamento, e aí haverá a última paga. Atos 17, 31, no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 31, o escritor escreveu: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então vamos lá de novo. Pois estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, Cristo. Esse é o homem. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e aí haverá esse dia do julgamento. Então, aqui se faz e aqui se paga não é uma verdade absoluta. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se vive, ou seja, aqui se vive consequências do erro cometido. Mas haverá um dia em que nós nos apresentaremos a Deus, e ali sim tudo ficará acertado. Quem paga, pagará. Quem terá que pagar, pagará. Quem creu em Cristo e Cristo passou a ser aquele que assumiu os nossos pecados, viverá eternamente com Deus. Entendeu? Então não é só aqui que se paga, não. Tranquilo? Vamos em frente. E aí, por último, o terceiro passo é: eu posso até perdoar, mas a vida não perdoa. Eu posso até perdoar. Olha que coisa bacana, né? Que humildade. Pensa na minha humildade. Eu posso até perdoar. Eu achei assim bem forte, né? Talvez a minha interpretação também esteja equivocada, mas eu senti uma certa ironia, né? Olha, eu posso até perdoar. Como se nós não tivéssemos que fazer um esforço constante para perdoar. Assim como nós queremos ser perdoados, também devemos perdoar. É parte da oração, né? E num outro vídeo que eu fiz, eu falei: olha, cuidado com essa oração, que essa partezinha aqui ela é muito perigosa. E perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa os pecados assim como nós perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Eu comentei, eu falei, essa parte dessa oração ela é extremamente importante para que nós passemos a analisá-la e ver se devemos orar assim mesmo ou não. Porque como é que você tem perdoado aqueles que você deve? Pastor André, Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Como é que você tem perdoado aqueles que te ofendem? Como que você tem perdoado a dívida daqueles que te devem? Talvez por causa dessa grande dificuldade que a pessoa que escreveu o texto escreveu: eu posso até perdoar. Porque sabe que perdoar exige de nós uma dedicação, um interesse muito grande em saber que devemos dar perdão. Devemos lutar e nos esforçar por perdoar. Primeiro, por causa da oração. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoa as nossas fraquezas assim como nós perdoamos aqueles que são fracos. E assim consequentemente. Ou seja, você é referência do perdão que você quer para você mesmo. Sim? Então lá, eu posso até perdoar, mas a vida não perdoa. Não é a vida.
não é a vida que perdoa. Não é a vida que não perdoa. São as nossas escolhas. Porque escolhemos mal. Porque quando eu erro com alguém, eu erro, cometo meus pecados, cometo meus erros, e eu não tenho a humildade ou o entendimento de observar que errei e consertar aquilo, sobre mim virá a consequência. Já falei. É o resultado da sua escolha, o resultado da minha escolha que virá sobre mim. Escolha o mal. Tudo aquilo que você plantar, certamente isso colherá. Tudo isso que você plantar, certamente isso colherá. Então, é a lei da semeadura. Uma vida de erros, o fruto disso é uma vida de consequência dos erros cometidos. A vida só melhora quando nós decidimos melhorar. A vida só melhora quando nós decidimos, e observando aonde nós erramos, a gente decide mudar de caminho, decide mudar de rumo. E aí, muda a semente, entendeu? Muda o plantio, muda aquilo que fazemos e como consequência, os resultados também começam a mudar. Começando a mudar. E a semente agora sendo uma semente boa, sendo uma semente de paz, sendo uma semente de perdão, sendo uma semente de boas amizades, sendo uma semente de bons relacionamentos, sendo uma semente onde Deus faça parte de todas essas escolhas, é natural que então a vida comece a melhorar, ou seja, começamos a colher uma consequência agora, a ter consequência de fato, boa, a colher bons frutos dessa nova fase, desse novo momento, entendeu? Isso é Deus, Deus nos ensina que seja dessa forma. Por isso a máxima, né? Tudo aquilo que você plantar, certamente colherá. Por isso a máxima. Então, a vida, ela não tem nada a ver com o perdão, com o resultado que você colhe, ou com o resultado que aquela pessoa está colhendo. Não tem nada a ver com a vida. A vida é uma grande oportunidade que Deus nos dá de mudar o nosso pensamento, de mudar o nosso entendimento e trazer para o ambiente onde estejamos, trazer para o ambiente onde estejamos comportamentos e atitudes, ações, atitudes que venham a produzir excelentes frutos. Então, fechando aí o pensamento, eu quero dizer para vocês que o mundo é um ambiente de luta, é um ambiente onde nós fomos colocados por Deus para vivermos, mas que não é fácil viver nesse mundo, mas é possível ter uma vida de bênção, uma vida abençoada pelo próprio Deus. A segunda, neste mundo nós vivemos a consequência dos nossos erros, mas nunca esqueça que não termina aqui. Um dia nos apresentaremos ao Pai e lá sim será definitivo, lá diante do Pai, será definitivo a nossa aparição com Deus. E Ele nos julgará com equilíbrio, nos julgará com equidade, nos julgará com amor, certamente. E por último, eu posso perdoar, mas a vida não perdoa? Para com isso, tá? Para com isso. Você tem que lutar para perdoar, sim. Lute muito para perdoar. Perdão é decisão. Perdão é decisão. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Às vezes, perdoar chega a ser um processo. Porque você sabe que precisa perdoar. Porque você precisa se libertar daquele peso. Aquilo na sua vida precisa ser uma cicatriz indolor. E você começa a lutar para vencer isso. Tirar o peso do coração e trazer de volta a alegria. E aquilo ser só cicatriz. Eu sei do que eu estou falando. Então,
Perdoar é uma decisão. E aí, que você possa fazer isso. Não fique esperando que a vida não tem nada a ver com isso. É você e você e você. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por mais esse momento, te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos dê, Senhor, a graça de entendermos a nossa humanidade, porque somos fracos, somos falhos, somos, Senhor, incapazes muitas vezes de gerenciar esses nossos próprios sentimentos. Mas o Senhor sempre nos dá, Senhor, a oportunidade de sermos alertados a dar passos, voltar nos passos e aí retomar o controle e tomar um novo posicionamento, que é o que acontece nessa manhã. Que eu te peço que o Senhor nos dê essa capacidade de não olhar os erros cometidos contra nós e desejarmos vingança, desejarmos que a pessoa, ao colher os resultados disso, a consequência seja sempre uma consequência ruim, mas que as coisas aconteçam naturalmente, que o nosso coração haja assim, em nosso coração é o desejo de perdão, o desejo de que aquela pessoa seja assim, redimida, tenha a oportunidade de conserto. Então, Senhor, muda o nosso coração, muda, Senhor, a nossa mente, muda, Senhor, o nosso comportamento, ajuda-nos, ó Pai, a vencer a nossa humanidade e confiarmos em Ti, confiarmos no Teu julgamento, confiarmos, Senhor, no Teu amor e confiarmos, Senhor, que é o Senhor que dará direcionamento a essas causas. Senhor, obrigado, Senhor. Confirma no nosso coração a Tua palavra, confirma no nosso coração o Teu querer, em nome de Jesus. Dá-nos um dia de paz, um dia de bênção, um dia na tua presença, com os Teus anjos cuidando de nós, cumprindo a Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tenha aí você um excelente dia. Domingo estaremos na comunidade cristã Fonte de Vida, às 18h30. O pastor Paulo Roberto estará ministrando a palavra, trazendo uma palavra de ensino, uma palavra que trará crescimento, né? O aprendizado trará crescimento ao nosso coração, fortalecimento da nossa fé. Esteja lá conosco na rua Desembargador Silva Pereira, 183, no domingo, às 18h30. Viu? Um grande abraço a todos vocês, permitindo o Senhor, na próxima sexta-feira estaremos falando mais um pouquinho daquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Grande abraço, fiquem com Deus.